Explica para nós, tristeza e depressão, as diferenças. Ah, né? perfeito. Que é bacana. A tristeza é um fenômeno natural, inclusive tem elaborações mentais que a gente só consegue construir pela tristeza. A tristeza é mais um dos sentimentos mal interpretados pelo senso comum, porque tem coisas na vida que você só se mobiliza se você estiver triste. E mais do que isso, a tristeza também é estruturante de pegadas do que você não quer mais que se repita no seu futuro. Certo. Beleza? Então é um sentimento natural com um motivo óbvio, claro e consciente. Você sabe por que você está triste. Você perdeu alguém, você acabou um relacionamento, você teve uma dificuldade em uma prova que você estudou muito e por um motivo extra que você não dominava, só descobriu na hora da prova. E aí você não conseguiu produzir, mesmo sabendo que você detinha aquele conhecimento. É natural você ficar triste. A depressão é um sentimento constante, diário, de vazio e aprofundamento de uma falta de sentido na vida que você não sabe de onde vem. Olha como é profundo. A depressão, ela tira a vontade de tudo que um dia fez sentido para você. A depressão é capaz de romper drasticamente, gradativamente e silenciosamente todos os seus vínculos afetivos. É por isso que eu não acredito em suicídio. Porque a palavra suicídio, vai dando uns cliques aí, viu? Para não derrubar a nossa audiência. A palavra de tirar a própria vida, ela vem com a ideia como se a pessoa fosse responsável. Nunca é. Uma pessoa que tira a própria vida, ela já perdeu seus vínculos afetivos há muito tempo e ela não quer tirar a vida, ela quer tirar a angústia que ninguém conseguiu dar uma resposta viável para ela, para continuar vivendo. Você está preso na sua própria vida, no seu próprio corpo, num formato que eu chamo de isopor, que é não sentir nem mais como é agradável o cheiro de um filho, o cheiro de alguém que você ama, a sensação de estar contemplando a imagem e o lugar que você sempre gostou de estar e que sempre gostou de como você se sente lá. É terrível. É terrível. Viver o formato existencial isopor aqui dentro da mente, meu amigo, é enlouquecedor. Ou seja, a depressão é o fundo do poço, né? Sim, exatamente. Ela nunca começa grave nesse nível, ela é gradativa. Gradativa. Tá? E tem pessoas que montam uma estratégia silenciosa porque percebe que ir para o exagero vai ter alguém que interrompe. Tem pessoas que começam a trabalhar a sua própria inteligência a favor da desconexão com a vida. Então eu chamo isso de suicídio lento. É o sujeito que começa a entrar num processo de obesidade compulsiva consciente. Ele sabe que aquilo vai fazer mal. É o sujeito que exagera na droga, na bebida, no excesso de velocidade no carro, no arriscar-se na vida uma série de coisas, porque se acontecer, aconteceu, ele está pronto para aquilo. Porque ele vive uma angústia interna que só ele sabe. E ele não se sente acolhido por alguém que consiga entender aquilo que nem nem ele mesmo sabe mais explicar. Então ela vai envolvendo você e, acima de tudo, se você está em casa e está percebendo que você está perdendo o sentido de coisas que sempre fez para você, e aí eu vou metaforizar, se você está achando que minimamente você está com a sensação de formato isopor, abraçando pessoas que você sempre amou, familiares mesmo, de casa, mãe, pai, irmãos, e aquilo não está fazendo mais sentido, você não está conseguindo sentir o vínculo, fica atento. Ela pode estar ali rondando. Olha só. Dica. Braulino, e se hoje uma pessoa olhar para você e te perguntar se a depressão é uma doença mental ou da alma, você conseguiria responder de que forma pra gente? A depressão é uma instância viva, que ela não consegue ser contextualizada tão simplesmente só no mundo material e nem só no mundo espiritual, onde a alma habita, por assim dizer. E por isso eu chamo ela de instância viva. Mas tecnicamente é super importante entender que existe depressão orgânica. Por exemplo, a depressão pós-parto vivida pelas mulheres é uma depressão orgânica. Muitas vezes é uma queda brusca de hormônio que não consegue se recuperar em tempo hábil. E por outras dificuldades, principalmente as dificuldades neuroinflamatórias de uma mulher que não fez uma gestação tão saudável assim, subiu muito de peso, inflamou muito, fez muita retenção de líquido. E a gente precisa entender que o ganho de peso corporal
É um sinal que o cérebro já vem sofrendo há muito tempo, que o nosso cérebro recebe com prioridade tudo que a gente consome em 30%. Né? E ele não representa nem 10% do corpo. O seu cérebro deve ter entre 1,2 kg e 1,3 kg. Aí calcula quanto tu pesa. Só que ele pega 30% de tudo que você consome. Justamente para gerar atividade elétrica para o seu corpo todo, não é só para ele. É os comandos que saem dele que vai sendo distribuídos. Graças a Deus nós temos uma estrutura dentro da nossa célula que se chama mitocôndria, que é uma espécie de bateria extra que, juntando os bilhões de células que a gente tem uma retroalimentação dessa atividade elétrica. Mas é uma atividade elétrica que eu chamo de atividade elétrica cega. Ela não dá comando, ela vem bruta, desprogramada, e o cérebro é que reativa isso tudo de novo, tá? Então a gente poderia falar disso. Em resumo, a depressão hoje, acima de tudo, é uma doença inflamatória. E o cérebro inflamado, ele gera atividade elétrica inadequada, que altera pensamento, altera comportamento e altera as emoções. Claro que isso não desqualifica todos os estudos de altíssima excelência que a psicologia sempre fez, desde a época freudiana. Porque nosso cérebro é sensível a tudo. Ele é sensível ao que a gente pensou, ao que a gente viveu, ao que a gente traumatizou, ao que a gente enxergou, ao que a gente ouviu. Então, traumas emocionais, eles têm a mesma capacidade de gerar alterações na estrutura elétrica cerebral, assim como o que a gente come. O fato é que a gente passou muito tempo distraído, achando que o que a gente come só alimenta o corpo. E, afinal de contas, quem é que mantém essa máquina gerando explosão elétrica cerebral o tempo todo? Se não for o que a gente come. Não dá para saber. É só o que a gente come também, né? Então, essa contextualização que faz a psicologia, fazer um diálogo com a nutrição, com a área médica, fazer um diálogo com a ideia que eu chamo sempre do diálogo entre os neurônios e os hormônios, você tem uma terapia muito mais ajustada, muito mais equilibrada, muito mais capaz de dar de novo a liberdade ao sujeito de viver feliz, sem ficar dependendo de medicação o tempo todo, por exemplo. Perfeito. E também não ficar dependendo da terapia o tempo todo, porque às vezes a terapia também é um problema. Ter autonomia, né? Sim, autonomia total. Você descobrir, por exemplo, na minha visão, a terapia perfeita vai ser o dia que você vai poder ir ao consultório, fazer um exame que lhe entrega no final um relatório que é o teu manual de funcionamento. Você vai nas Casas Bahia hoje e compra uma TV, um eletrodoméstico. Primeira coisa, quando você abre a caixa, vai ter o que lá dentro? Um manual de funcionamento. Você vai botar uma TV debaixo do chuveiro para assistir, tá lá avisando no manual que se você fizer isso, ela vai queimar. Ninguém faz isso, né? E assim, tem coisas que você não pode fazer no seu dia a dia, que senão você vai detonar o seu cérebro. 3 pilares básicos. Cuidado com o que você come para não detonar o seu cérebro. Cuidado como você e a quantidade que você dorme. E cuidado para não ficar sedentário na vida, porque o cérebro se retroalimenta da energia de cada célulazinha quando você está em movimento. Para ele produzir tudo para poder sustentar um corpo desse tamanho, coitadinho dele, né? Olha como vai fazendo sentido as coisas. O sedentário exige do cérebro dele que produza toda a atividade elétrica para ser distribuída no corpo todo, até para mexer o dedinho lá do pé. E ele está lá, paradão. As células não produzem energia. Nem que seja essa energia bruta. Aí o cérebro tá lá o tempo inteiro sobrecarregado. Pô, bicho, olha o tanto de célula preguiçosa aí. Não manda uma energiazinha dessa mitocôndria para mim. Olha como vai fazendo sentido didático as coisas. Então, a atividade física é neuromodulação natural. Isso é um fato.